Bom dia a todos vocês. Nossa primeira aula de História já na 10ª semana de estudo à distância. Iniciar, como sempre, fazendo a correção da atividade que foi passada para casa. Era esta paginazinha, que é a página 42 do didático. É isto? Vamos lá. Completar a cruzadinha. Deixa eu ampliar aqui a imagem. Eu vou deixar a cruzada aí projetada na imagem. E a gente pega, vocês têm acima dela a cruzada, ou melhor dizendo, as opções, as letras. Eu vou pegar aqui. Ô, professor Cleitinho, Oi, Gabrielzinho. que página é essa? A correção daqui foi para casa, página 42 do livro didático. Obrigado, Cleitinho. Valeu. Então, vou deixar projetada aí as respostas. E acima dela nós temos aí as perguntas. Cidade com a qual Roma esteve em conflito durante os anos 264 a.C. e 146 a.C. Essa resposta estaria lá na página 36, parágrafo 3º, que é a cidade de Cartago. Deixa eu ver se vocês lembram. Liguem aí o microfone para responder. Como chamou-se essas guerras entre romanos e cartagineses? Quem lembra? Professor, Sim. o meu tá igual ao seu, tá tudo certo. Valeu, Lucas. Tu lembra como era o nome dessas guerras entre romanos e cartagineses? Guerras púnicas. Parabéns aí. Guerra da punição. Púnicas. Porque no idioma romano, latim, eles chamavam os cartagineses de poênix, ou traduzindo fenícios, daí o nome púnicas. Letra B. Principal instituição política do período da República Romana. A principal instituição, entre aqueles dos magistrados que tínhamos, era o Senado. Letra C. Eram responsáveis pela aplicação das leis. A gente teria que lembrar lá daquela tabelinha da magistratura. Os que aplicavam as leis eram os pretores. Letra D. Nome das guerras que envolveram romanos e cartaginenses, púnicas. Colocamos aí na letra D, né? Eu nem me lembrava que tinha essa pergunta. Letra E. No grupo que durante o período da República dividiu-se em dois. De um lado, os que enriqueceram com as conquistas e se aliaram aos patrícios. Do outro, os pequenos comerciantes e agricultores que se tornaram cada vez mais empobrecidos. Essa resposta estava na página 37, o parágrafo 1º. São os plebeus. Plebeus. Letra F. Península ocupada pelos romanos durante sua expansão territorial. Estava lá na página 36, parágrafo 2, e a península onde estava localizada Roma, Península Itálica. Alguém lembra? Ligue o microfone aí, Tauan, para eu perguntar. Alguém lembra o que é uma península? Sim ou não? Não? Tauan, Gabrielzinho. O que é uma península? Lara, Céci, Naila, Moshe, Iris. Ô, professor, não foi a página 36 não que foi? Não, 42, 36. Dirtei agora. 36 foi a primeira atividade que a gente passou na segunda-feira. Na aula da terça foi a página 42. Aí essa aqui nós estamos corrigindo agora. Mas aí, o que é uma península? Em Tauan e os demais? Ninguém? Península, a gente não vai encontrar essa palavrinha no livro de história, porque ela é um termo de geografia. Península é uma porção de terra cercada por água dos três lados, só uma saída terrestre. Então, é qualquer faixa de terra cercada por água de três lados e só uma saída por terra. Olha aqui o mapa da Península Itálica. Eu vou projetar aí na tela para vocês verem como se confirma isso. Olha aí. Esse é o mapa que vocês têm aí no livro de vocês. Então, tem cercado por água de três lados e só o norte você tem a saída por terra, não é isso? Isso é uma península. Aí nós temos a Península Itálica,
que é essa que nós estamos estudando. Nós temos a Península Balcânica, onde a gente estudou a Grécia. Tem a Península Hispânica, onde está Portugal e Espanha. Península Ibérica, melhor dizendo. E aí a gente vai conhecendo um pouquinho, fazendo essa ligação entre as matérias História e Geografia. Vamos lá, corrigimos a letra F, Península Itálica. Vamos agora à letra G. Organização responsável pelas conquistas territoriais romanas. Essa resposta estaria na página 39 e o parágrafo 2º. Só que lá você tem, dizendo assim, os líderes militares, que a gente coloca aí o sinônimo de exército. Na letra H, sobrenome dos irmãos Caio e Tibério, ambos tribunos da plebe, que buscaram melhorar a situação da população mais pobre de Roma, por meio, por exemplo, da reforma agrária e da distribuição de trigo e preço baixo. Esses irmãos eram os irmãos Graco, na letra H. E, por último, a lei das 12 tábuas foram as primeiras leis escritas de Roma. Então, ficaria assim a correção. Veja aí no seu livro didático se bate. Letra A, Cartago. B, Senado. C, pretores. D, púnicas. E, plebeus. F, itálica. G, exército. H, Graco. E letra I, tábuas. Vamos agora às duas últimas perguntas lá, que muita gente procurou lá. Professor, não estou entendendo lá no privado. Isso é bom, viu? Não teve dúvida, perguntou. O que não é bom é a gente não enviar as atividades de casa feitas seu Gabriel, hein, Gabrielzinho? 2A. A revolta a respeito da República Romana. A revolta dos plebeus, ele pede para relacionar esses dois eventos aí, gente. Então, relacionar a revolta dos plebeus. Professor. Tu colocasse o quê, Lucas, aí no 2A? Eu coloquei assim: a divisão da antiga sociedade romana era entre plebeus, patrícios e escravos. Os patrícios tinham privilégios e direitos políticos, já os plebeus não tinham direitos nem privilégios. Assim, os plebeus, por sua vez, se revoltaram e reivindicaram seus direitos políticos e de participar do Senado, ocorrendo assim a rebelião plebeia. Excelente. Então, relacionar. O que é essa revolta, que o Lucas acabou de dizer, tem a ver com a organização da sociedade. Por que a sociedade romana estava dividida em classes e umas classes eram privilegiadas, os plebeus se revoltaram. Letra B, a expansão territorial. Escravo por aí, né? Isto. A expansão territorial e a crise econômica e social vivida em Roma. Aí agora quer que a gente relacione o evento da primeira pergunta. O que essa crise pela revolta tem a ver com a expansão territorial? E aí, Lucas? Eu coloquei assim: os etruscos invadiram Roma, assim expandindo e aumentando a cidade com muitas melhorias. O rei Rômulo, com a intenção de expandir a população, impôs uma nova lei do bosque inviolável, que todo homem que cometer um crime e cruzasse o bosque seria livre. Com a maioria da população sendo masculino, tinha que ter mulheres para a cidade prosperar, por causa que não tinha muitas. Aí eles tinham que ir lá nas cidades, roubar as mulheres, se casar com elas. Boa, você resumiu aí bem essa primeira parte da pergunta B, a expansão territorial. Depois do ponto onde você concluiu aí, você só vai completar dizendo o seguinte, que essa expansão não trouxe direitos para a classe mais pobre. Por isso, ocasionou a crise. Na primeira pergunta, a gente vai ter que fazer uma relação de ordem inversa. Vocês veem na tela a setinha. Como a sociedade romana estava organizada, que fez acontecer as revoltas. Na letra B, é o contrário. É da esquerda para a direita. Como essa expansão territorial tem a ver com a crise. Porque aconteceu tudo isso aí que o Lucas disse, embora não houve acesso a direitos, não trouxe os direitos para as classes mais pobres. Fortaleceu somente uma opção de resposta, a gente encontraria, como vocês veem na tela, na página 37 e o parágrafo 1º. A expansão territorial trouxe fortalecimento dos comerciantes, mas também falta de direitos para as classes mais pobres, como acabamos de dizer. Com isso, a gente conclui, né, o capítulo 7 e vai iniciar aí
o novo capítulo, capítulo 8, sobre a fase de maior glória e também mais conhecida do Império Romano, que é a fase de Roma, que é a fase do Império. Então, na imagem de abertura do capítulo 8, vocês têm uma outra reprodução de um outro pintor, mas a cena que ele está retratando é a mesma que da última imagem. Vocês veem aí na minha tela essa imagem que está lá na página 41 do livro didático de vocês. Então, repetindo, tanto essa imagem da página 41, quanto a imagem de abertura do novo capítulo, estão tratando do mesmo episódio, da mesma cena. O que está acontecendo nessas imagens? Em Gabriel? Tauan, os demais, o que está acontecendo nessas imagens? A morte de Júlio César. Como? A morte de Júlio César. Valeu, Nali. Quem foi Júlio César? Pode filar lá na página 40. No finalzinho da página 40, nós temos lá falando sobre Júlio César. Quem foi Júlio César? Leiam lá na página 40 e digam com as palavras de vocês. Podem ligar o microfone para responder. Gabriel, Tauan, os demais. Clara, Maria Cecília, Samsung Galaxy, Galaxy J5. Júlio César era um cara que se destacou nas campanhas militares. Boa. Quem foi que falou? Rian. Valeu, Rian. Parabéns. Então, como o Rian disse, foi um cara, né? Um cara de general com seu elmo, seu capacete, que formou o primeiro triunvirato lá na República Romana, o governo de 3 pessoas. Então, foi o Júlio César, o Crasso e o Pompeu. O Crasso morreu em batalha, como vocês veem no terceiro parágrafo da página 40. Pompeu quis mandar em Roma sozinho. Júlio César veio lá da Gália, onde ele estava, que Júlio César também foi aquele que se envolveu amorosamente com Cleópatra, rainha do Egito. Veio lá, matou o Pompeu lá e assumiu sozinho lá o comando da República Romana. Tomou algumas medidas que não agradaram aos patrícios, a classe rica, e por isso ele foi assassinado. Depois dele formou-se o terceiro triunvirato, o segundo triunvirato, o segundo governo de 3 pessoas, que agora era Otávio, Marco Antônio e Lépido. Isso a gente só está relembrando a aula passada. O segundo triunvirato, o segundo governo de 3 pessoas, finalzinho do capítulo passado. Otávio, Marco Antônio e Lépido. O Lépido vai se tornar sumo sacerdote, que era aquele cargo lá da magistratura, cuidar da religião romana. O Marco Antônio morre, também acusado lá de um romance com Cleópatra. E, por fim, Otávio assume o governo sozinho, com o título de imperador. Nasce aí, sob o governo de Otávio Augusto, o Império Romano. É essa escultura que vocês veem também aí, reproduzida na página de abertura. Vamos ver o que foi que mudou, tanto na política. Então, na República, o governo, a principal instituição era o Senado. E agora no Império, como é que ficou isso? A sociedade antes na República era dividida em 3, Lucas lembrou para a gente. Patrícios, plebeus, escravizados, mas tinha também os clientes. Não pode esquecer dessa classe que eram os plebeus que voluntariamente se ofereciam para trabalhar nas terras dos patrícios. E essa sociedade, como ficou agora no Império? Vamos ver aí. Já dissemos que na República, está lá dizendo no início do parágrafo, na República era o Senado. No Império, o Senado continua existindo, os senadores, esses mesmos que mataram Júlio César. Então, o imperador Otávio Augusto vai manter o Senado. Ele vai receber títulos divinos. Preste bem atenção, porque isso é curioso para nós que somos cristãos. O imperador é tido quase como um semideus, um deus ali, com títulos que no latim, o idioma dos romanos, significa, hoje para a gente é até o nome de uma pessoa, né, Augusto. Mas no latim, o idioma dos romanos, significava sagrado, divino. Então o imperador tinha essa conotação, esse ar aí, esses ares, essa áurea que o envolvia de divino, de sagrado, de um semideus entre os homens. Então, muitos cristãos se recusaram, só adiantando cenas dos próximos capítulos, muitos cristãos se recusaram a chamar o imperador de Augusto,
de divino, senhor, e por isso não reconheciam, não adoravam o imperador, e por isso eram mortos, entregues às feras no Coliseu Romano. Nessa obra, nessa escultura que vocês veem aí na página 44, o imperador Augusto está recebendo uma coroa de louro, símbolo do poder. Do seu lado esquerdo está a deusa Roma. Aos pés dele tem uma águia, que representa o deus Júpiter, símbolo das vitórias do exército romano. Otávio é o imperador, ou seja, o único chefe dos exércitos. Só lembrando, não pode esquecer que esses deuses que falam aí, mas na frente a gente vai ver que é os mesmos deuses adorados pelos gregos. Só muda-se o nome, com exceção de Apolo. Apolo é um deus grego que os romanos não gostaram do nome dele e não mudaram. Otávio vai realizar muitas obras públicas, estradas, pontes, anfiteatros. Anfiteatros é o mesmo que o Coliseu, entendeu? O Coliseu, ele é um anfiteatro. Tá entendendo, Gabrielzinho? Desliga essa televisão, cara, para ouvir o assunto. Então, o Coliseu era um anfiteatro, ou seja, um espaço ali de encenações. O mais famoso que a gente conhece é o Coliseu, mas não só existia o Coliseu. Existiam muitos outros anfiteatros dedicados àquelas ações de batalhas que depois foram usados para devorar os cristãos, né? Arenas, aquedutos, você já sabe o que são aqueles monumentos que levavam água para o interior de Roma. Criou também, olha que interessante, o Otávio Augusto, criou um corpo de bombeiros lá, um grupo voltado ao combate de incêndios, coisa que em Roma era frequente. Procurou gerar empregos, diminuir a pressão e a fome também. Incentiva as atividades artísticas, culturais e religiosas. Então, nesse parágrafo ao lado da imagem, você tem as principais medidas do governo de Otávio Augusto. Olha que interessante. Essa ponte aí, iniciada sua construção no governo de Otávio Augusto, depois concluída por Tibério, imperador que veio depois dele, permanece até hoje. Então, dá para entender que, ó, uma ponte construída lá no ano 14 a.C. e permanece até hoje. Então você vê aí que os romanos entendiam bem de engenharia, de construção, né, de arquitetura. Uma ponte dessa que nós estamos aí 2020 depois de Cristo, construída 14 antes de Cristo, uma ponte com mais de 2034 anos de existência permanece até hoje a ser visitada pelos turistas lá em Roma. Um dia quando você, Tauan, Gabriel e os demais forem lá, vão lembrar dessa aula pelo Zoom. Alguém pode ler esse primeiro parágrafo da página 45? Posso ler, professor? Vai lá. Para enfrentar o descontentamento popular e revoltas, o imperador promoveu políticas e distribuição de alimentos básicos, como o trigo, e proporcionou espetáculos gratuitos e frequentes, nos quais a população poderia assistir a lutas entre gladiadores e feras, corridas de bigas e encenações teatrais. A política do Pandem, tinha esse nome aqui, professor, que eu não sei, uma coisa assim, pão e jogos circenses, chamada atualmente de pão e circo, visava manter os cidadãos tranquilos por meio da concessão de uma alimentação básica e diversão. Valeu, Nália. Essa expressão aí na penúltima linha, panem et circenses, em latim, no idioma dos romanos, né, traduzindo para o português pão e circo, era a política adotada não só pelo Otávio Augusto, mas por todos os demais imperadores romanos, de dar pão, cesta básica, benefício para o povo que estava passando fome, assim o povo não ia achar ruim, ia gostar do imperador, e também fim de semana, já que não eles podiam sair, não tinha coronavírus lá em Roma, mas não tinham o que fazer, iam para onde? E aí, o final de semana, o imperador botava ali dois gladiadores para brigar dentro da arena, dentro do Coliseu, para distrair. Depois não tinha mais graça ver dois homens lutando, aí botava um homem contra um leão, depois um homem contra um jacaré, um homem contra um dragão, um homem contra um morcego, e assim ia variando cada fim de semana para deixar sempre lá os espetáculos do Coliseu atrativos. Como é, Nália?
Falou, não. Ô, Deixa, professor, essa guerra medieval. deixa o microfone ligado aí, Lucas, que eu vou fazer uma pergunta a vocês. A Lucas e os demais. Pode ligar o microfone para responder. Se vocês morassem lá 2.000 anos atrás, lá em Roma, vocês iriam sair de casa para ver as lutas lá no Coliseu, contra homens, homens contra as férias? Vocês iriam assistir isso ou não? Eu ia. Olha Eu aí. não. Eu ia não. Não. Ah, por que não? Era muito divertido da hora. Agora vejam o seguinte. Vejam o seguinte, os romanos gostavam de ver esse espetáculo de morte, né? Mas na rua da gente, aí na Coab 3, Dona Ana Terezinha, Cecília, vocês aí na rua que vocês moram aí, em Caetés, em Capoeiras, na rua que a gente mora, quando tem uma briga das vizinhas se pegando no cabelo, o que é a primeira coisa que a gente faz? Eu passo longe. É pegar o celular para gravar, não é não? Tem muita gente que ainda tem essa curiosidade, essa atração do espetáculo da briga, da zoada de ver o sangue escorrer. Gosta desse espetáculo de morte ainda hoje, né? Infelizmente. Pronto, podem desligar o microfone por conta do eco. Voltando agora às duas próximas linhas. A distribuição dos romanos nos estádios, onde cada um sentava, ia depender da classe social. Os mais pobres sentavam lá longe, quase não viam uma gota de sangue voar, mas os mais ricos sentavam bem próximos, sentiam o cheiro ali da carnificina. Olha aí novamente a projeção, né, do Augusto César para a gente ler as condições dele aí, ó. Como ele foi representado. A armadura enaltece seu poder militar. Ele era um dos generais que formaram o segundo triunvirato, o segundo governo de três, que na ausência dos outros dois, do Marco Antônio e do Lépido, terminou assumindo como imperador. O Cupido aos seus pés, esse bonequinho que vocês veem aí, ó, aos pés do Otávio Augusto, é um cupido, não é uma criança vendo o que é que ele está usando por debaixo da saia, é um cupido. Ô, professor, Sim, posso fazer uma pergunta? pode sim. Tem gente lá no grupo mandando para mandar o link. Vamos mandar, né? Depois que terminar, a gente manda a gravação, porque essa hora mais já está quase terminando. Valeu aí pelo lembrete. Então, o cupido aí aos pés do Otávio refere-se à sua condição divina. Lembra que ele é herdeiro de Enéas, aquele que, segundo a versão mitológica, foi o antecessor de Rômulo e Remo, herói grego da guerra de Troia, que veio fugido da guerra para fundar Roma, habitar na Península Itálica. Lembra para a gente também a divindade dele, coroado pela deusa Vênus, como a gente viu na escultura da página 44. E o texto a seguir foi escrito pelo historiador Tácito, então é importante fonte histórica, né? Porque foi um texto escrito lá nos anos 100, século II, há mais de 1.900 anos atrás da gente. Vamos ler aí, diz assim, ó. Augusto, o imperador, seduziu os soldados com presentes, o povo com grãos e todos os homens com encantos de paz. E aos poucos viu seu poder crescer, concentrando em suas próprias mãos as funções do Senado, dos magistrados e das leis. Em casa tudo era pacífico, os oficiais ostentavam os mesmos títulos de antes. A geração mais jovem nasceu depois da vitória de Ácio. Foi a vitória em que Otávio derrotou Marco Antônio para assumir como imperador. E até mesmo muitas pessoas da geração mais antiga tinham nascido durante as guerras civis. Um número muito pequeno de pessoas, ainda vivas, sabia como tinha sido a República. A maioria dos romanos já tinha nascido sob o governo, o império de Otávio Augusto. Abaixo desse fragmento histórico, vocês têm 3 perguntinhas, A, B e C. Aí na tela já está aparecendo dicas de resposta. Você pode encontrar a resposta da letra B, da letra A e da letra C. Todo mundo está vendo aí na tela, menos Gabriel, que está ligado na televisão, né? Eu não sei como é que a pessoa assiste aula com a televisão ligada, hein, Gabrielzinho? Então, o que é que vocês vão responder para casa? A letra A da página 45 e a letra B e C da página 46. Infelizmente, vai ter que mandar 2 fotos lá pelo Classroom. Letra A, B e C, página 45 e 46. No livro de vocês também está assim? Na página 45, a letra A, e na página 46, B e C, está assim também? Sim ou não? Sim. Pronto, então vai ter que mandar as 2 fotos. Uma foto na horizontal, pegando a perguntinha A,
Aí vira a página, responde lá a letra B e C, também manda uma na horizontal, só pegando a parte de cima, B e C. Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, não, podemos finalizar? Professor, Sim, Lucas. olha, minha atividade está lá, Vamos, quando a gente terminar aqui, eu falo contigo lá no Zap, viu? certo? Não tendo nenhuma pergunta, a gente conclui por aqui. Se surgir alguma dúvida na hora de responder, pode perguntar lá no privado. Espero até às 10 horas, né, de hoje, essa resposta de vocês, porque amanhã a gente se encontra novamente pelo Zoom, ok? Amanhã novamente pelo Zoom, no horário que está lá, 9h30, independente da aula de ciência está gravada ou não, a gente se encontra pelo Zoom às 9h30, amanhã novamente. Bons estudos, bom restante de segunda-feira. Qualquer dúvida pode chamar lá no privado. Tchau. Tchau. Valeu, Gabrielzinho, Lucas e os demais, Nália, Quileu, Tauan, Rian, vocês que participaram aí, muito obrigado mesmo. Tchau.